Ezequiel 31 e 32. E sucedeu que veio a mim a palavra de Iave, no ano 11º do nosso exílio, no primeiro dia do terceiro mês, nestes termos: Ó filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e a toda a sua gente: quem é comparável a ti na tua majestade e poder? Considerai o seguinte exemplo: a Assíria, outrora um cedro do Líbano, com belos e frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta. Seu toco ficava muito acima da ramagem das outras árvores. As muitas águas o nutriam, as fontes profundas faziam-no desenvolver, os seus ribeiros corriam límpidos e generosos desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores da floresta, e seus galhos se multiplicaram, e espalharam-se por todos os lados, graças à fartura de água passando por suas raízes. Todas as aves do céu construíam seus ninhos sobre seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo de sua folhagem, todas as grandes nações desfrutavam da sua sombra. Era de uma beleza majestosa, na grandiosidade de seu porte, na extensão dos seus ramos, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus conseguiam rivalizar com sua formosura, nem os pinheiros eram capazes de igualar-se aos seus ramos, tampouco os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus assemelhava-se à sua beleza. E isso porque eu o fiz exuberante com a mais rica ramagem, de modo que todas as árvores do Éden, delícia, que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como ele se desenvolveu e se tornou tão alto, estendendo seu topo acima da espessa folhagem, e observando a maneira como seu coração se ensoberbeceu por causa de seu porte e altura, eu mesmo o entreguei ao governante das nações para que este o tratasse segundo a sua malignidade. E assim, eu o rejeitei. Então a mais impiedosa e sanguinária das nações pagãs o derrubou e o deixou no deserto. Seus ramos cairão sobre os montes e em todos os vales, e seus brotos serão quebrados junto a todas as ravinas e ribeiros da terra. E todos os povos do mundo se retirarão de debaixo de sua sombra e o abandonarão. Todas as aves do céu se instalarão nas ruínas daquela imensa árvore caída, e todos os animais silvestres se abrigarão em meio aos seus galhos. Por este motivo nenhuma outra árvore próxima às águas chegará a erguer-se orgulhosamente, tão alta, alcançando sua copa sobre os ramos espessos, assim como nenhum outro cedro ou qualquer grande árvore bem nutrida chegará a essa altura. Estão, pois, todos entregues à morte, ao além, nas regiões inferiores da terra, no meio dos filhos dos seres humanos, juntamente com os que descem à sepultura e ao mundo dos mortos. Assim, portanto, declara Iave, o soberano Senhor, no dia em que ele desceu ao Sheol, à sepultura, e passou para o além, fiz eu que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele, estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água límpida foi retida. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Então fiz tremer as nações ao estrondo da sua queda, assim que o fiz descer ao Sheol, à sepultura, na companhia de todos que baixam ao Bor, a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e vigorosas do Líbano, todas bem regadas, encontraram no além o consolo umas às outras. Todos os que representavam seus braços e viviam à sua sombra, seus aliados entre as nações, também haviam baixado à sepultura, juntando-se aos que foram mortos ao fio da espada. Qual das árvores do Éden, delícia, é comparável a ti em glória e majestade? No entanto, serás lançado ao além, precipitado às partes inferiores da terra, estarás, pois, na companhia de outras árvores do Éden que também foram derrubadas contigo. Eis que jazerás entre aqueles que foram mortos pela espada no meio dos incircuncisos. Eis aí o faraó e todo o seu magnífico povo, oráculo de Iave, o soberano Senhor. Então, no primeiro dia do 12º mês do segundo ano do nosso cativeiro, a palavra de Iave veio a mim, dizendo: Ó querido filho do homem, levanta um cântico de lamento pela vida do faraó, rei do Egito, e clama aos egípcios. Eras semelhante a um leão muito forte e altivo entre todas as nações, todavia, te pareces mais com um grande crocodilo, um monstro nos mares, contorcendo-se em seus ribeiros, agitando e enlameando as águas com suas patas. Portanto, assim diz Iave, o soberano Deus: eis que estenderei a minha rede sobre ti por intermédio de uma multidão de povos, e eles te puxarão para fora das águas até a praia.
Então te jogarei sobre a terra, e te deixarei em campo aberto, e farei com que todas as aves de rapina pousem sobre o teu corpo, se fartarão das tuas carnes os animais de toda a terra. Espalharei as tuas carnes sobre todos os montes e encherei os vales com teus restos. Encharcarei a terra com o teu sangue, todo o caminho pelo qual andas estará ensanguentado, dos montes às correntes e ribeiros, tudo ficará cheio de ti. Quando eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não mais refletirá a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as apagarei sobre ti, e trarei escuridão sobre a tua terra, assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que afligirei o coração de muitos povos quando provocar a tua destruição e te levar para o cativeiro entre as nações, para terras estrangeiras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem atônitos ao ver-te saber a teu respeito. Os reis destes povos ficarão arrepiados de pavor, quando eu brandir a minha espada diante deles. Assim, no dia da tua queda, cada um deles ficará horrorizado ao contemplar o teu estado e temerão por suas próprias vidas. Pois assim declara Yahvé, o Senhor Deus: eis que espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo ao fio da espada dos valentes, os poderosos e cruéis da mais impiedosa nas nações. Eles se encarregarão de extinguir a soberba do Egito, e toda a sua população será derrotada. Exterminarei todo o rebanho, próximo às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo caminhar das pessoas, nem turvadas pelos cascos dos animais. Em seguida deixarei que as águas se assentem e farei os seus ribeiros fluírem como azeite. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Quando eu deixar toda a terra do Egito arruinada, e despojá-la completamente de tudo que nela existe, quando eu mesmo abater todos os que ali habitam, então eles entenderão que eu sou Yahvé, o Eterno. Esta é a canção de lamento que se entoará. As filhas das nações declamarão este poema de pesar pelo Egito e por todo o seu povo, então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. No 15º dia do mês, do 12º ano, veio a minha palavra de Yahvé, o Senhor, nestes termos: ó filho do homem, levanta um cântico de lamento pelas multidões do Egito e também a ele, e as suas filhas, faze-as baixarem ao Sheol, à sepultura, às regiões inferiores da terra, juntamente com todos aqueles que descem a cova. E dize ao povo: porventura mereceis mais favores que as outras nações? Ora, sendo assim, desce e deita-te também junto aos incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos ao fio da espada. Eis que a espada está preparada, arrastai, pois, o Egito com toda a sua multidão, do interior do Sheol, da sepultura. Os valentes e poderosos líderes receberão o Egito e todos os seus aliados, dizendo: eis que eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos ao fio da espada. A Assíria está ali mesmo com todo o seu exército, hoje ela está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, uma multidão que tombou ao fio da espada. Os seus sepulcros foram lançados numa cova ainda mais profunda, e o seu exército jaz em volta do seu túmulo. Todos quantos haviam espalhado terror na terra dos viventes estão mortos, caídos mediante os golpes aniquiladores da espada do juízo. Ali está Elão com toda a sua gente ao redor do seu túmulo. Eis que todos eles estão mortos, tombaram pelo poder da espada e desceram incircuncisos ao mundo dos mortos, e levaram a sua vergonha para debaixo da terra. Foi reservado um lugar de repouso para Elão entre os mortos, juntamente com todos os seus bandos em volta do seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada por haverem causado terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que baixam a sepultura, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão também ali, com todo o seu povo ao redor de seus sepulcros. Todos eles incircuncisos, mortos ao fio da espada porquanto foram responsáveis por grande terror na terra daqueles que estão vivos. Porventura não jazem com os outros guerreiros incircuncisos tombados, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram colocadas debaixo da cabeça deles. O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o temor causado por esses guerreiros tenha percorrido toda a terra dos viventes. Contudo, tu serás abatido no meio dos incircuncisos e estarás com os que foram mortos ao fio da espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram exterminados ao fio da espada, estes estarão com os incircuncisos e com os que vão para debaixo da terra.
Ali estão também os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, são humilhados por causa do terror que causaram com o poder que detinham em suas mãos. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com todos os que descem a cova. Assim, o faraó e todo o seu exército os contemplarão, e se consolarão. O próprio faraó e seus muitos guerreiros se confortarão tendo em vista todos que sucumbiram ao fio da espada. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Ainda que eu tenha feito espalhar o terror na terra dos seres vivos, o faraó e todo o seu povo morrerão entre os incircuncisos, como os que foram exterminados à espada. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Hebreus 12 versículos 18 a 29. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e tremo, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala. Pois, se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele, cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo, adoremos a Deus, com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Salmos 113 e 114. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória, acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Quando Israel deixou o Egito, e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel, o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como cabritos, e como carneiros do rebanho, as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabritos? E vós, colinas, como carneiros do rebanho? Estremece, ó terra, diante do Eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago, e o rochedo em manancial de água. Provérbios 27 versículos 18 a 20. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. O Sheol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade.